A conexão com a internet hoje em dia parece uma tecnologia quase onipresente, que dificilmente não existe em algum lugar se você não sai de grandes centros urbanos. Mas a realidade não é essa em todo o território de um país, e temos regiões inteiras, inclusive no Brasil, sem a cobertura de operadoras tradicionais. Uma das soluções possíveis que apareceu nos últimos anos foi a internet via satélite. E parece que esse formato vai mesmo ficar cada vez mais difundido. Mas como é que essa conexão funciona? Quais são as vantagens e as desvantagens em comparação com a mais comum? E qual a situação atual dela aqui no país? Esse é o Entenda, e aqui a gente explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias sobre tecnologia. Para a gente chegar no formato via satélite, primeiro é bom explicar como a conexão tradicional acontece. O sinal da internet é transportado por uma estrutura de fibra por servidores de dados para as provedoras, que você contrata para ter o acesso. Esse sinal vai para uma estação central, que é a responsável por direcionar ele também por uma estrutura cabeada até as casas dos assinantes, que recebem o acesso pelo modem. De forma bem resumida, a internet via satélite é uma forma de conexão que usa satélites artificiais que estão no espaço para enviar o sinal para o consumidor de forma direta, substituindo a parte da estação em terra por um equipamento no espaço. Dessa forma, você consegue acesso a sites, redes sociais, aplicativos e mensageiros sem precisar de toda a infraestrutura de cabos que é necessária para que uma operadora convencional forneça conexão banda larga ou até de dados móveis. Para funcionar direto em smartphones, isso ainda está engatinhando, já que depende do modelo do modem do aparelho. O satélite atua como se fosse uma espécie de espelho para rebater e direcionar o sinal enviado de uma estação da operadora em terra firme até uma antena parabólica receptora, que é comprada e instalada pelo cliente conectado ao modem. Da mesma forma, os satélites também precisam receber de volta os seus sinais e levar eles para os data centers. Os satélites ficam em órbitas geoestacionária ou órbita baixa, dependendo da operadora. Essas são as duas grandes categorias desse tipo de equipamento. Os de baixa órbita ficam mais próximos do planeta, a uma altitude média de 1.500 km. Já os geoestacionários têm período orbital igual ao da Terra e uma posição fixa em uma altitude bem maior, em torno de 36.000 km da superfície. E eles são lançados normalmente de foguetes, que são separados em estágios durante o processo de subida, até a carga desacoplar e se ajustar com a órbita da Terra, usando motores auxiliares se for necessário. O primeiro satélite artificial lançado pela humanidade foi o Sputnik, um equipamento não tripulado, bem simples, mas revolucionário da União Soviética, que foi ao espaço em 1957. Já o primeiro satélite de telecomunicações capaz de enviar sinal de telefone e televisão foi o Telstar, de 1962, lançado pela NASA. A partir daí, começou a corrida para oferecer internet via satélite para o consumidor ou clientes corporativos. Já o primeiro satélite, de fato responsável por transmitir e receber sinal de internet, foi o Hughes Network System, ou HNS-1. Ele foi lançado em 96 pela divisão de uma empresa que hoje é conhecida como HughesNet. Em 2015, quando esse mercado ainda era pouco ocupado, apareceu mais um nome importante, foi a Starlink, uma empresa do bilionário Elon Musk, o mesmo CEO da Tesla e hoje do antigo Twitter. Ele prometeu lançar uma constelação de satélites de baixa órbita para garantir uma internet via satélite com boa velocidade e latência menor a uma maior quantidade de pessoas. Isso começou a virar realidade por volta de 2019, o que é considerado cedo em um setor tão complexo. Isso aconteceu porque o Musk usa a estrutura e os foguetes de outra empresa dele, a SpaceX, para fazer os lançamentos. A Amazon também entrou nesse setor com o Project Kuiper e pretende começar a lançar os satélites dela em algum momento de 2025. A principal vantagem da internet via satélite está na disponibilidade. Por não depender de uma estrutura via cabos e da presença física de unidades da operadora, o sinal dela chega a locais que normalmente não teriam cobertura das provedoras convencionais. Isso é especialmente útil em zonas rurais, cidades pequenas ou simplesmente localidades mais remotas, inclusive durante trilhas e passeios turísticos. No Brasil, a região da Amazônia foi especialmente beneficiada pela internet via satélite, que rapidamente virou uma alternativa de maior qualidade do que as poucas opções tradicionais que haviam por lá.
Mas claro que tudo isso também tem um contraponto. A internet também pode ser usada em atividades ilícitas, como em queimadas, desmatamento e garimpo ilegal, com várias antenas já apreendidas em operações policiais. Outro ponto positivo é a mobilidade, já que você pode transportar a antena e o modem com você e até usar a conexão se você estiver no meio de uma viagem ou então acampando. Isso só para citar alguns exemplos. Beleza, mas e as desvantagens? Para começar, a disponibilidade dela ainda é limitada em termos de quantidade de operadoras. Até pelas dificuldades tecnológicas em implementar esse tipo de serviço, são poucas as companhias que ainda se aventuram nesse setor, mas isso tende a mudar com o passar dos anos. Até por isso, e pelos altos custos tecnológicos de iniciar e manter esse serviço, a mensalidade e a compra do equipamento podem ser mais caros do que planos comuns. Além disso, a conexão não costuma ser tão ou mais rápida do que um plano convencional, com conexão Wi-Fi ou então direto no cabo Ethernet. Tudo bem que pouca velocidade é melhor do que estar zerado, mas isso pode te prejudicar se você precisa de um sinal veloz para algumas tarefas, como enviar arquivos pesados ou no streaming. A distância também impacta a latência, que é o tempo de resposta entre os dois extremos de quem envia e recebe comandos ou o sinal. Outra dificuldade é a questão da antena, que precisa ser apontada direto para o céu sem obstáculos, o que pode dificultar o uso em algumas residências e apartamentos. E tem ainda um problema estrutural. Os astrônomos não são os maiores fãs de internet via satélite, principalmente da Starlink. Isso porque a constelação dela é tão grande que esses objetos brilhando e em órbita podem prejudicar observações do espaço. Além disso, eles contribuem para um cenário atual que já é considerado grave de satélites demais no espaço e riscos de colisão, em especial quando eles precisam ser descontinuados. E como é que está o mercado brasileiro desse serviço atualmente? De acordo com dados da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, a Starlink é a líder de distribuição de sinal via satélite no país, com mais de 200 mil usuários, o que representa uns 42% do total de clientes. A HughesNet, que era a antiga primeira colocada e foi a primeira a chegar por aqui, agora está em segundo com aproximadamente 180 mil assinantes ou 38%. Viasat, Telebrás e Claro também oferecem essa modalidade e dividem os restantes, mas estão bem atrás. E tem muita empresa, principalmente chinesas, chegando no setor. Em resumo, a internet via satélite já é uma realidade e está em alta em algumas aplicações específicas, como é o caso das localidades mais remotas. Mas como você viu pelos pontos negativos, ainda pode levar algum tempo até que ela se torne uma alternativa tão válida para qualquer território urbano, no lugar das operadoras tradicionais. Mas e aí, o que você acha da conexão com a internet via satélite? Pensa em contratar ou até já é assinante de um desses serviços? Ou prefere ficar com o formato tradicional mesmo? Continue acompanhando os nossos programas e até a próxima! Acesse esse conteúdo e muito mais gratuitamente em ubisoftbrasil.tv ou nos canais da Ubisoft na Pluto TV, LG Channels e Samsung TV Plus. O link está aqui na descrição desse vídeo.